Eu vejo muita gente se perguntando por que as nossas cidades são tão feias. Bom, isso não tem uma resposta que podemos achar em livros e tentar resolver, mas tem alguns pontos onde é possível discutir para entender como chegamos até aqui. Para tentar chegar em algumas respostas, eu preciso deixar duas coisas bem definidas. A primeira coisa é que eu vou desconsiderar, para analisar a estética urbanística, as áreas mais pobres da cidade. Isso porque eu entraria em aspectos sociais, econômicos e a formação das cidades, que são importantíssimos. E para explicar certinho, eu precisaria de muito mais tempo. A segunda coisa é que eu vou comparar as cidades brasileiras apenas com as cidades de países colonizados pelos ingleses, principalmente os Estados Unidos, porque eu vejo muita gente fazendo esse tipo de comparação, tudo bem? O clima é um fator importantíssimo na hora de construir. É ele que determina, por exemplo, como vai ser a distribuição dos cômodos de uma casa. E quando olhamos para esses países, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, uma característica comum entre eles é o clima intenso, principalmente o frio por causa da neve. E na minha opinião, é aí que entra a principal diferença, a tecnologia da construção civil. Por causa desse clima intenso, ao longo do tempo foi necessário aprimorar a forma e os materiais dessas casas. E o melhor exemplo que eu sei dar sobre isso são as chaminés, que a gente sempre via nos filmes. Elas praticamente não existem mais, ou só estão lá por uma questão estética, porque hoje eles usam o aquecedor a gás. Outro exemplo são as paredes das casas, que até a década de 50 eram feitas de estrutura de madeira e enchimento de borracha, lã ou metal. Hoje, como enchimento das paredes, eles usam a espuma à base de poliuretano, mais conhecida como a espuma expansiva. Tem também o gesso acartonado e por aí vai. E quando a gente olha para o Brasil, tem mais ou menos uns 100 anos que usamos basicamente a mesma tecnologia de construção. Pode mudar de tijolo maciço para tijolo furado, mas ainda assim é muito artesanal. Mesmo o concreto armado também é utilizado na maioria das vezes de forma artesanal. E onde eu quero chegar com tudo isso? O processo de construção de uma casa lá é muito diferente daqui. Em primeiro lugar, é fundamental ter um projeto. Sem ele não é possível nem fazer o orçamento do valor da casa. Depois, entram os profissionais de cada etapa da obra. A montagem da estrutura de madeira, a vedação, os encanamentos e as tubulações de ar e etc. é um processo muito mais industrializado. Isso contribui para o surgimento das indústrias de desenvolvimento de materiais e ferramentas exclusivas para cada etapa da obra e uma mão de obra muito mais especializada. Diferente daqui, que normalmente um único profissional participa praticamente de todas as etapas da obra. Mesmo na construção de prédios, a indústria da construção civil, em relação a qualquer outro tipo de indústria, é a única que emprega pessoas sem qualquer formação. Não é à toa que em momentos de crise, os governos lançam programas de grandes obras para poder gerar emprego para essas pessoas. Mas voltando lá para fora, se tem uma coisa que a indústria sabe fazer muito bem, é padronizar. Tudo que é produzido em série precisa ter um padrão. Então são as madeiras para fazer as estruturas, as folhas de acartonado para vedação, parafusos, colas, etc. Tudo pré-fabricado. O trabalho na obra é basicamente, simplificando bem, montar a casa. E esse, na minha opinião, é um dos motivos principais da padronização das casas nesses países. A padronização nos dá uma sensação de beleza e pertencimento. É só reparar na moda, por exemplo, ou nas buscas por uma forma física padrão. Em qualquer coisa que envolva estética, a padronização nos passa uma sensação de que tudo que está fora do padrão não é tão bonito. Se você for reparar, as nossas cidades históricas, como Ouro Preto, por exemplo, tem uma certa padronização, ou melhor, um estilo único, e talvez seja por isso que você pode achar ela tão bonita. A forma que eles fazem o loteamento lá também é muito diferente daqui. Primeiro, que o relevo praticamente é só planície, o que ajuda demais na hora de projetar. E quando o loteamento é aprovado, à medida que as pessoas vão adquirindo, seja a casa ou lote, imediatamente é criada uma associação de moradores que vai definir tudo. E eu digo tudo mesmo, inclusive como serão as placas de anúncio de venda dos imóveis. Lá também tem muitos condomínios de casa. Muitas vezes as pessoas confundem com bairros. Quando for condomínio, é muito mais fácil ter padrão, porque são criadas regras próprias, assim como você tem se morar num condomínio aqui no Brasil. Outro ponto que chama a atenção também são as áreas verdes, principalmente em frente às casas. E aí, meu amigo, não é uma questão só de estética. Imagina no inverno ter 1 metro de neve na porta de casa. Uma hora esse gelo todo vai virar água. E para onde vai escoar toda essa água? Nos grandes centros tem as galerias, onde moram as tartarugas ninjas. Mas levar isso para toda a cidade é muito caro. Então a solução mais barata é deixar o máximo de área livre para essa água toda poder escoar para o solo. O motivo das casas não terem muro
muros é que elas são mais seguras assim do que com muros. Vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Eles têm uma boa segurança pública também, mas não se iludam com isso. Essas casas têm alarmes e câmeras e vários elementos de proteção. As casas parecerem estar sempre pintadas também tem a ver com o clima. Como a maioria dos revestimentos das casas são de madeira, as casas precisam estar sempre pintadas para proteger essa madeira, senão corre um risco de ter infiltração. Por isso é necessário dar essa manutenção sempre. O crescimento da cidade do ponto de vista de construção de bairros e casas, de fato é bem mais controlado do que por aqui. Como eu disse antes, o relevo ajuda muito e os poucos morros que há são ocupados por pessoas com melhor poder de compra, ao contrário daqui. Assim, eles podem pagar o necessário para levar essa infraestrutura de água, esgoto e energia até eles. O que eu quero mostrar é que tanto na arquitetura quanto no urbanismo, tudo é feito para resolver problemas. Onde ficam os quartos, o tipo de telhado, as áreas de permeabilidade, enfim. Nem tudo é uma questão puramente estética. Aqui, mesmo desconsiderando as áreas mais pobres, pouco é feito por esse motivo. Claro que temos um clima muito mais ameno do que eles, mas os alagamentos que temos nas nossas cidades são frutos de uma ocupação despreocupada com a questão ambiental, por exemplo. Com poucas áreas de permeabilidade, são necessários sistemas cada vez mais robustos para captar essa água da chuva. Vocês notaram que até agora eu não falei de legislação de prefeitura? Eu quase ia me esquecendo das fiações elétricas. Isso realmente polui muito a paisagem urbana. Na maioria das cidades de lá, os fios são subterrâneos, e isso contribui demais para uma paisagem urbana menos poluída. Usar os fios expostos aqui no Brasil foi uma decisão baseada na segurança, na época em que a eletricidade chegou aqui, o que não justifica a gente continuar replicando isso até hoje. Mas precisamos ser justos. Se fosse só a rede elétrica, não acho que seria tão ruim. O que polui mesmo são os fios de rede e de telefonia. São diversas empresas que utilizam os portes e não tem nenhuma regulamentação, sem contar os clandestinos. E você pode estar perguntando, existe algum horizonte que isso pode mudar? Eu diria que não. Já faz pelo menos uns 25 anos que o Brasil vem privatizando a distribuição de energia nas cidades. E basicamente, quando essas empresas são privatizadas, não existe nenhuma contrapartida em relação à mudança dos fios em função da estética urbana. E como o sistema subterrâneo é mais caro, que precisa fazer agora toda uma nova infraestrutura, não há nenhum interesse dessas empresas em investir nisso. A empresa basicamente vai querer ter o seu lucro como qualquer empresa privada. Bom, eu acho que é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, o que você acha. Se inscreva aqui no canal e até mais.